Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Raquel da Silva Xavier e essa é a nossa aula de eletroquímica. O que é eletroquímica? Eletroquímica é uma parte da química que estuda a relação entre a corrente elétrica e as reações químicas de transferência de elétrons, ou seja, as reações de oxirredução que nós vimos nos vídeos anteriores. Os processos, de corrente elétrica e as reações de oxirredução, elas acontecem no que nós chamamos de célula ou célula eletroquímica, e ela subdivide-se em duas partes, em célula galvânica ou célula voltaica, ou ainda célula eletrolítica. A célula galvânica, elas são processos de oxirredução, As reações de oxirredução, elas são espontâneas. E já na célula eletrolítica, essas reações não são espontâneas. Onde ocorrem as reações espontâneas é chamado, de pilhas ou baterias, que vai ser o nosso tema de estudo de hoje. E nas reações não espontâneas é o processo chamado de eletrólise. Dentro do estudo, das células galvânicas ou das pilhas, nós temos uma das pilhas mais conhecidas, que é a pilha de Daniel ou de Daniel, que ela pode ser feita facilmente quando há a imersão de uma lâmina de zinco numa solução de sulfato de cobre 2. É importante que para que haja a formação de uma corrente elétrica e uma diferença de potencial, é necessário que eu tenha dois metais diferentes, distintos, e com potenciais de oxidação ou de redução diferentes também, para que as reações de oxirredução elas possam acontecer. A reação de oxidação vai acontecer simultaneamente à reação de redução. No exemplo da pilha de Daniel, que a gente vai estudar mais a fundo, ali é só uma parte experimental, eu tenho, então, a formação de um depósito de cobre, depois de passado um tempo, ou seja, o cobre que estava anteriormente na solução como íon cobre 2+, ele passa agora para cobre 0, como uma substância simples, o metal puro, que fica depositado na placa de zinco. E o zinco, ele vai sofrendo corrosão. Então, aquela placa de zinco vai sofrendo corrosão com o passar do tempo. Esse processo, então, de oxidação e de redução, eles têm que acontecer simultaneamente. E no caso da pilha de Daniel, é formado quando eu tenho um eletrodo de zinco e um eletrodo de cobre. Já que a pilha de Daniel é tão importante, vamos estudar essa pilha, porque a partir dela eu tenho base para todas as outras pilhas. Esse esqueminha que eu estou mostrando para vocês da montagem da pilha de Daniel, eu gostaria de inicialmente separá-lo, tá? Eu tenho, então, o eletrodo de zinco imerso numa solução de sulfato de zinco, poderia ser, ali foi usado sulfato, mas poderia ser qualquer outro ânion, tá? Desde que eu tenha o zinco 2+ em solução. E o outro eletrodo, ou a outra célula, que eu tenho o cobre imerso numa solução de sulfato de cobre. O que vai acontecer ali? É importante a gente salientar que no processo de oxirredução, as reações tanto de oxidação quanto de redução, elas acontecem simultaneamente. Então, quando esses eletrodos eles são interligados por um fio, ali no caso eu estou colocando uma lâmpada para que vocês possam perceber que há a passagem de corrente elétrica entre o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre, eu consigo perceber claramente o seguinte: no eletrodo de zinco, o zinco que antes estava na placa como zinco 0, ou uma substância simples,
Com o passar do tempo, ele vai sofrendo oxidação, ele passa do zinco 0 para o zinco 2. Esses elétrons, então, que são perdidos, já que o processo de oxidação é a perda de elétrons, esses elétrons eles vão passar pelo fio, ou seja, toda vez que eu tenho a passagem de uma corrente elétrica, é um fluxo ordenado de elétrons, eles vão passar pelo fio e vão chegar até o eletrodo de cobre. Né? Passando pelo fio, eu consigo, então, até acender a lâmpada, né? Depois a gente vai ver a respeito da diferença de potencial nessa pilha, tá? Os elétrons, então, chegando no eletrodo de cobre, o que vai acontecer? Como eu tenho íons cobre em solução, esses cobres que antes eles estavam em solução, como o íon cobre 2+, eles vão migrar para a placa, ou seja, vai acontecer um processo que eu chamo de eletrodeposição, e a massa, né, desse eletrodo vai aumentar e o íon cobre vai sofrer redução a cobre 0. O eletrodo, então, na qual há a doação de elétrons, é o polo negativo, né, que é o eletrodo de zinco, e esse polo, então, é chamado de ânodo ou anodo. No outro eletrodo, onde há o recebimento de elétrons, onde acontece a reação de redução, eu tenho o polo positivo ou cátodo, tá? Ou cátodo. Só que para essa pilha funcionar, é necessário que haja uma ponte salina. Eu tenho que ter um eletrólito forte para igualar, né, ou para balancear, na verdade, as cargas que ficam em excesso em cada um desses eletrodos. No meu exemplo da pilha de Daniel, o meu eletrólito é o cloreto de potássio, né, que é uma substância que rapidamente ela se dissolve em água e aí ela vai fazer o balanço das cargas que estão sobrando em cada um desses eletrodos. Essa é a ideia geral da pilha de Daniel. Eu posso ainda representar essa pilha não mostrando, né, todos os eletrodos, todas as aparelhagens, mas eu posso fazer uma representação esquemática mais simples dela, tá? Então, eu posso ter lá zinco 0 e na zinco 2+, a solução está a 1 mol por litro, isso é importante, a concentração da solução. Duas barrinhas que vão simbolizar a minha ponte salina, eu tenho que ter um eletrólito para que essa reação de transferência de elétrons ela aconteça. E o eletrodo de cobre 2+, reduzindo para cobre 0, né? Essa solução também é 1 mol por litro e a temperatura 25 graus Celsius. Essas informações são muito importantes para que eu possa entender o funcionamento de uma pilha, tá? O eletrodo de zinco, então, é o anodo ou ânodo e é o polo negativo na pilha, isso é muito importante, tá? E essa é a substância que vai sofrer a oxidação, né? Ou seja, lembra lá do videozinho? Oxidou, agente redutor. E o eletrodo de cobre é onde vai acontecer a reação de redução. Se acontece a reação de redução, reduziu agente oxidante. Então, o cobre 2+ é o meu agente oxidante dessa reação. As equações que estão envolvidas nesse processo. Eu vou ter uma semi-reação de oxidação, né? O zinco, ele vai sair de zinco 0, vai oxidar zinco 2+, consequentemente, haverá a liberação de 2 elétrons. E o cobre, ele estava antes em solução, recebeu esses 2 elétrons vindos lá do eletrodo de zinco e vai reduzir para cobre 0. A quantidade de elétrons que foi perdida tem que ser exatamente igual à quantidade de elétrons que foi recebida, tá? Então, isso é importante. Como há a conservação da matéria, eu não posso destruir matéria e eu não posso
construir a matéria. Então, há sim a conservação de elétrons nos processos de oxirredução. E aí eu tenho a minha equação global. Percebam que na reação global eu não tenho a quantidade de elétrons, tá? Não fica nítida, por quê? Justamente porque quando eu somar a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução, a quantidade de elétrons sendo a mesma, essa quantidade vai ser cortada, né? Vamos observar, então, alguns exemplos para ver se a gente realmente entendeu o que eu acabei de falar. Ó, eu tenho ali a representação de uma pilha, cobalto, indo para cobalto 2+, ponte salina, ouro 3+, indo para ouro 0. Quais são as semi-reações que acontecem ali? Ó, o cobalto, então, ele vai sofrer a oxidação, ele é o polo negativo, ou ânodo ou anodo, e eu tenho a redução do eletrodo de cobre, eletrodo de ouro 3+. Ouro 3+ vai receber 3 elétrons, então essa é a minha semi-reação de redução que vai acontecer no cátodo ou cátodo e que é o polo positivo da pilha. Qual é a reação global? Eu vou precisar somar essas duas equações, só que ali percebam que a quantidade de elétrons que foram perdidas é diferente da quantidade de elétrons que foram recebidos. Então, eu vou precisar fazer o balanceamento dessas equações. Eu tenho que deixar na mesma quantidade, ó. Eu vou multiplicar a primeira equação, né, a semi-reação de oxidação, por 3. E a semi-reação de redução, eu vou multiplicar por 2, deixando, então, a mesma quantidade de elétrons perdidos para os elétrons recebidos. E essa, então, vai ser a minha semi-reação, a minha reação global. Nessa mesma pilha, quem foi que sofreu a oxidação? O cobalto, né? Lembra sempre, é sempre oxidação, ponte salina, redução. Quem foi que sofreu redução? O íon ouro 3+. Qual é o eletrodo positivo ou o cátodo? O eletrodo positivo é o ouro. Já o eletrodo negativo ou ânodo é o cobalto. Qual eletrodo que será gasto, ou seja, que haverá corrosão? O cobalto. E qual é o eletrodo que vai ter a sua massa aumentada, ou seja, que vai sofrer a eletrodeposição? O ouro. Agora, naquele próximo exemplo, no exercício número 2, eu tenho aquela pilha que está representada ali, magnésio 2+, ponte salina, ferro 3+, ferro. Nessa pilha, qual deve ser a resposta correta desse exercício? O magnésio sofre redução? Não. O magnésio, ele sofre a oxidação. O ferro é o ânodo ou anodo? Não, o ferro está sofrendo redução, ele então é o cátodo ou catodo. Os elétrons fluem pelo circuito externo do magnésio para o ferro? Sim, essa é a alternativa correta. Uma vez que o magnésio ele vai sofrer oxidação, ele vai perder elétrons e que vão ser recebidos pelo ferro 3+, tá? Só para ler o restante das alternativas, a dissolução do eletrodo de ferro? Não. E a concentração da solução de magnésio 2+ diminui com o passar do tempo? Não, muito pelo contrário. É uma solução que vai ser mais concentrada em íons magnésio 2+. As relações existentes entre os fenômenos elétricos e as reações químicas é estudado em quê, gente? O que nós estamos estudando? A eletroquímica, eu sabia que você ia acertar. E por último, o polo onde saem os elétrons em uma pilha é... Qual é o nome do polo que saem os elétrons? Vamos ver se você sabe, é o ânodo ou anodo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.